Faz as contas. Oferecimento GetNet. Maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto. E Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Faz as contas. Um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Money. Cheguei. Olha só quem chegou. Decidimos começar o podcast diferente hoje. Exato. Ai, gente, que vergonha alheia. Imagina! Vamos lá, Bru Aleman tá aqui comigo. Tudo bem, Babi? Tudo certo. E antes de qualquer coisa, já passa suas redes sociais. Vamos lá, pessoal. Seguir todo mundo seguindo o @Bru Aleman. E lembrando que a gente vai ter muita coisa em janeiro. Então acompanhem por lá, que vão vir algumas redes sociais diferenciadas aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ai, quanto mistério. Mas, vamos ficar então ligadinho lá no @Bru Aleman. E, começar esse podcast agora, né? Esse episódio. Cara, olha só esse título. Seu dinheiro não vale nada. Polêmico, né? Super polêmico, né? E, na verdade, ele não vale mesmo. Ai, meu Deus. Não, maravilhoso. Vamos lá, Bru. Por quê? Eu falei até calma, né? E, na verdade, ele não vale mesmo. Total. Explica pra gente por que o nosso dinheiro não vale nada. Então, nós temos uma questão que se chama a taxa básica, né, Selic, que a gente vê aumentando, mas a gente vê a mudança dela, porque o Copom, ele tem uma reunião ali e ele define se vai aumentar ou diminuir ou manter. E ele tem aumentado proporcionalmente do mesmo jeito que ele diminuiu ali no tempos de crise. Por que isso funciona? Quando você aumenta a Selic, você diminui a oferta de crédito, porque todo produto de financiamento, empréstimo, taxa de juros de cartão de crédito, a tendência é aumentar, porque a taxa básica Selic é uma taxa, vamos dizer, padrão, que vai mensurar todas as outras taxas de juros que existem. Agora, quando ela diminui, ela aquece a economia, porque as pessoas vão atrás mais, por exemplo, financiamento imobiliário. Quando a gente estava com a Selic muito baixa, muitas pessoas, assim como eu, peguei um financiamento imobiliário por 5,99% ao ano. Hoje, se eu fizesse isso hoje, eu ia pagar em torno de 14,9% ao ano. Essa é a diferença. Então, para você ver, quando a Selic aumentou, quando eu peguei, a Selic estava 2 e pouco, 3. Agora a Selic já está 9,25%. Então você vê que ou aquece a economia ou não. E isso é totalmente normal. Por que isso funciona? Para controlar a inflação. É como se fosse, a nossa economia é como se fosse uma gangorra. Então, horas vai aumentar e baixar e vocês têm que pensar. É sempre para controlar o que vai ficar no meio, que é a inflação. Você precisa sempre deixar no meio termo, para que a gente não perca o poder de compra relacionado ao nosso dinheiro. Mas por que a gente fala que não está valendo nada? Porque por mais que a Selic esteja aumentando, a inflação ainda está muito mais alta. Então, um rendimento que vai... Lógico, ele não vai render 9,25%, mas muito próximo a isso, se a gente falar 100% CDI, que vai render 9% ao ano, 10% ao ano, a inflação está maior. Então, a gente tem um impacto nisso. Deveria ser exatamente o contrário. Seu dinheiro, se você deixar investido, se você deixar rendendo, ele tem que render mais que a inflação. Porque se ele der pau a pau na inflação, o preço do arroz ele vai aumentar proporcionalmente do que o poder de compra do seu dinheiro. Você nunca vai estar ganhando nada, né? Então, por isso que a Selic ela deveria ser mais alta do que a nossa inflação. E hoje não é isso que está acontecendo. Para eu atualizar vocês, né? A gente tá mais ou menos aqui, ó. Eu vou pegar de hoje, tá bom, gente? Tá falando em 10,74% nos últimos 12 meses. E então a Selic? Já tá um pouco acima. E a Selic 9,25%, né? Isso daí, enfim, você tem vários tipos para mensurar isso, mas é mais ou menos isso que vocês podem levar em consideração. E dependendo de quando vocês escutarem esse podcast, tá um pouco diferente, né? Isso é muito momentâneo, é muito mensal. Mas sigam isso. Então é por isso que a gente tá falando que o nosso dinheiro não rende nada. Porém, tem algumas formas que daí a gente pode conversar aqui, assim, qual que é o ponto dos investimentos? Minimamente, se você quiser uma segurança, você tem que correr para pelo menos conseguir bater a inflação. Pelo menos não fazer o seu dinheiro perder valor. Porque se você deixar, por exemplo, na poupança, eu já vou adiantar uma pauta aqui.
Se você deixar na poupança, você tá perdendo mais dinheiro ainda. Por quê? Porque quando a Selic tá acima de 8,5%, a sua poupança rende 0,5% ao mês e ponto. Ponto. Ela não vai render o percentual da Selic, entendeu? Não vai. Se a Selic tiver 15, não vai render. Não, e então essa informação... você estagna, entendeu? Você tem um rendimento estagnado. E daí você vai para um produto, às vezes, melhor e você ganha 13% ao ano. Então, quer dizer, tem uma diferença grande ali. Não, perfeito você trazer isso da poupança, porque o que a gente mais escuta, né, quando a Selic aumenta, é realmente... Vou deixar na poupança. Vou deixar na poupança, vou colocar meu dinheiro, vou tirar meus investimentos ali de renda variável, ações, e vou colocar tudo em renda fixa. Bru, explica pra gente por que as pessoas, ou por que a gente escuta tanto isso, né, de colocar em renda fixa quando a Selic aumenta. Na verdade tem duas coisas, né? O brasileiro é muito medroso, ele acha que ele não pode saber de nenhuma informação ou que ele não é capaz de saber nenhuma informação. E vocês têm que tirar um vício absurdo da nossa cultura que a gente tem. Você quer ganhar o máximo ao menor custo possível. Então assim, quem quer ser o malandrão, cara, vai perder muito dinheiro. Vai perder muito dinheiro. Porque... pensa assim, se todo mundo fosse malandrão, de acordo com você que tá aí me escutando, que acha, eu vou ganhar muito dinheiro na poupança, porque a Selic agora tá 10%. Você nem se deu o trabalho ali de estudar, ver isso, ou por exemplo, escutar esse podcast, ver que isso não é verdade, ou ver uma outra possibilidade pro seu dinheiro, né? Mas a gente fala muito isso, por quê? Porque os investimentos de renda fixa, eles vão variando, principalmente aqueles títulos que a gente chama de pós-fixado. Tem o Tesouro Selic, por exemplo, e tem um CDB, 110% de CDI, ou um LCA, 120% de CDI. E quando você escolhe essas taxas, né, daí tem o pré e o pós-fixado, quando a Selic tá mais alta, eles ficam produtos mais interessantes. Porque quando a Selic tava 3%, tava rendendo muito pouco, né? Agora que ela tá 9,25, então ela vai muito ali próximo do CDI, o CDI é muito parecido com ela, poxa, parece mais interessante e eu não preciso correr risco nenhum. Porém, você tem que pensar que esses produtos, eles são super interessantes para curto e médio prazo. Ele não vai servir para você fazer uma construção de patrimônio e ganhar muito dinheiro ali na frente, né? Que é o que a gente fala de você ter que assumir mais riscos, né? Porque ao longo do tempo, vamos pegar, por exemplo, a Bolsa Brasileira nos últimos 10 anos, né? A gente tá falando, eu não gosto muito da Bolsa Brasileira, mas eu vou dar essa como exemplo e depois a americana. Nos últimos 10 anos, a Bolsa Brasileira rendeu 105%. Isso quer dizer mais ou menos um 10% ao ano, mas a gente não pode fazer desse jeito. Agora, a taxa, se a gente tivesse colocado sempre num CDB ali, você ia ter pego um CDB de 4% ao ano, 5% ao ano, depois de 10% ao ano, depois... E daí você ia ter que ficar trocando de produto toda vez, ficar pagando imposto. Cara, que transtorno. Você fica... É aquele cada macaco, né? Você vai pulando, o macaco vai pulando todos os galhos. O cara não tem foco. Então, por isso que é importante você diversificar. Agora, é interessante, sim, você quer ter uma viagem daqui 3 anos. Cara, um CDB de 3 anos tá pagando muito bem e você tem uma determinada segurança. É isso que eu ia te perguntar, pra você dar exemplos para as pessoas visualizarem. Eu vou fazer isso, então eu tenho que investir nisso. Exato. Eu tenho que fazer a reforma da minha casa daqui 2 anos. Eu quero comprar um carro daqui 3. Pensa assim, curto, o que eu falo? Curtíssimo, curto e médio prazo. Curtíssimo prazo a gente fala de reserva de emergência, que o ponto não é muito rentabilidade, então se já tiver num produto, numa conta remunerada aí 100% de CDI, você já tá ganhando. Então conforme vai aumentando, você vai ganhando mais. A reserva de emergência é igual o papel higiênico, né? Exato. Tem que estar ali, né? Fácil. Tá ali, tá puxando. Tá puxando. Opa, apertou, pum, pegou. A gente faz isso. Aí a gente vai pro curto prazo. Curto prazo, eu falaria que seria... de 1 a 3 anos aí, mais ou menos, né? A gente falou curtíssimo, que pegou ali na hora, que no dia que precisar você vai ter, no máximo um dia depois. O curto prazo a gente fala de 1 a 3 anos. E se você enxergar produtos como CDB, LCA e LCI, eles têm muito esses prazos, vencimento em 1 ano, vencimento em 2 anos, vencimento em 3 anos. Qual que é interessante deles? Que vocês fechando agora, vocês podem conseguir uma taxa, sei lá, até 12% ao ano, que é super interessante, dentro de um produto de uma determinada segurança. Lógico que nenhum produto você tem uma segurança extrema, né? Mas você tem que escolher bem a empresa que você vai colocar, porque o CDB você está emprestando para banco, LCA e LCI você está emprestando para empresas do agronegócio e imobiliário, né? Então, tenta enxergar aquela empresa, o crédito daquela empresa se é bom, ou daquele banco grande, por exemplo, que é bom.
E eles rendendo 12% é interessante. Porque você tá dentro de uma determinada segurança. Você já sabe quando vai se receber. Só que você tem que se planejar. Porque você vai resgatar no vencimento. E o vencimento é daqui 1 ano, daqui 2 anos ou daqui 3 anos. Então, pra isso é interessante. Quando que você não pode perder dinheiro? Você vai dar entrada num apartamento. Você vai viajar. Você quer comprar um carro. Coisas palpáveis de construção mesmo, de patrimônio, né? Que você precisa adquirir, comprar. Você vai reformar a sua casa. Você não pode correr o risco de perder. Porque quando a gente fala numa construção de patrimônio longo prazo, a gente fala 15, 20 anos, você sabe que daqui 10 anos pode vir uma crise, você vai perder um pouco, mas 20 anos depois, aquele dinheiro já vai ter voltado e você vai ter ganho mais. Agora, quando a gente fala 3, 4 anos, comprar apartamento, você não pode correr nenhum tipo desse risco. Então, eu acho que para isso, esses produtos são bem interessantes e estão com uma rentabilidade boa. Mas não quer dizer que você vai tirar o seu dinheiro do lugar que tá. Sejam estratégicos nas metas que vocês têm na vida de vocês. Não fique pulando de produto. Alguém me deu 200% CDI. Lembre-se sempre, estratégias acima de 150% do CDI que você pode resgatar quando você bem entender, geralmente são no máximo 3 meses. Eu tô falando para vocês pegarem produtos com estratégia de 1, 2 e 3 anos. Não caia no conto da conta remunerada 200% CDI que só te rende 3 meses e ainda tem um máximo para render. Isso não é dinheiro de graça. Repetindo, não tem almoço grátis. São planos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu vou repetir quantas vezes precisar. Olha, falei. Falou e explicou tudo perfeitamente. Eu consegui entender tudo. Você até deu os exemplos, né, dos produtos e quais estão, né, rendendo um pouco melhor neste momento, né, com a Selic a 9,25. E aí agora, você já deu um spoiler lá no início, mas eu quero voltar para a questão da poupança, né? Porque tem muita gente dizendo, bom, agora que a Selic deu uma aumentada, a minha poupança tá valendo também ali uma rentabilidade mais interessante. Só que não é bem assim, né? Ela congela, não é? Ela congela, igual eu comentei ali no início, né? Quando a Selic vai acima do 8,5%, a poupança estagna no 0,5% ao ano. Então não importa se a Selic for a 12, 20... Não importa. Não importa. A não poupança importa. Só vai render 0,5 por mês. Exato. Bom, vocês escutaram isso, né, gente? Então assim, você vai estagnar, seu dinheiro vai parar, entendeu? E não é interessante. É mais interessante você começar a guardar num produto que você vai ganhar 14 com uma determinada segurança. Com certeza, que tá atrelado ao CDI, atrelado à Selic e outras, né, enfim. Tesouro Selic, outros índices. Bastante, isso. Interessante demais, Bru. E qual que é a sua dica, assim, final pra essa pessoa que tá aqui querendo fazer o dinheiro render mais, já que a gente já provou pra ela, né, que deixando que a Selic subindo, isso não quer dizer que tá rendendo mais e que ela vai ganhar mais. Eu acho que assim, acima de tudo, né, vocês ficam muito preocupados com o percentual. Então assim, a Selic é interessante, você tem oportunidade sim. Então, em primeiro lugar, não fique mudando o valor que você tem de produto para produto, porque a Selic aumentou. A cada 45 dias, se você mudar de produto, você vai ser o pior investidor que eu conheço. O pior. Primeiro que você tá querendo ser o esperto, ganhar dinheiro acima de tudo e não tem nada de foco, nada de objetivo, nada de meta e não sabe o que você tá fazendo. Você, literalmente, se você ficar pulando, é porque você não sabe o que é os investimentos. Investimento, disciplina, foco, concentração todos os meses e não apostar, mas na verdade saber, ter conhecimento no que você está fazendo. Não importa se o seu conhecimento é básico, você está investindo só na renda fixa, mas conheça o produto que você está investindo. E ficar trocando assim não faz sentido. Em segundo lugar, a renda fixa, existem muitas pessoas que ganham. Natália Arcuri mesmo ganhou muito dinheiro investindo na renda fixa, principalmente quando a Selic estava relativamente alta lá atrás. É uma estratégia interessante? Pode até ser. Eu, Bruna, não gosto muito, eu gosto de arriscar um pouco. Tem alguns produtos que dão um retorno mais interessante? Tem, mas eles são um pouco mais estruturados, que seriam as debentures, o CRA e o CRI. Então você teria que estudar um pouquinho mais. Se você não tiver um conhecimento do que é um crédito no CDB e na LCI, dificilmente você vai saber o que é um CRA, CRI e debentures. Depois em 2022, a gente até pode fazer podcasts com certeza explicando esses produtos. Então assim, dá pra fazer, mas o ideal é você ter uma diversificação, tá? Então, lembrando, 2022 é um ano eleitoral. Geralmente o real desvaloriza mais ainda.
A gente tem muitos atritos econômicos e políticos aqui no Brasil. O mundo tá de olho no Brasil. A nossa economia tende a dar uma apertada, a gente já tá com uma expectativa de inflação alta, a Selic continua aumentando. Tudo isso dá uma estagnação na nossa economia, justo em ano eleitoral, que é bem complicado. Então, é muito importante você, mesmo que queira ir essa organização, você começar a investir em dólar. E lá, né, no @BruAleman, tem o destaque, conta em dólar. É bem interessante. Também tem 2 posts, tá? Sobre os principais ETFs que vocês